Vamos para o nosso fechamento do mercado de hoje, de olho nas ações do setor de saneamento. Vamos falar da Copasa e também da Sanepar. A Copasa trouxe aqui para a gente um comunicado ao mercado sobre os dividendos de 2024. Além disso, eu trago aqui para vocês uma projeção desses dividendos e também uma projeção para os dividendos da Sanepar em 2024. Vamos falar do seu preço justo das duas empresas e também vamos trazer uma análise relativa dos indicadores dessas duas ações, para a gente entender qual está mais descontada, tá bom? Além disso, a gente tem algumas matérias aí que dá para a gente comentar aqui por cima, para a gente saber qual que é a direção que essas ações irão, tá? Então a gente tem aqui duas matérias para a gente comentar sobre a Copasa. Me deixa aqui nos comentários qual dessas duas ações vocês estão comprando. Se é SMG3 ou Safra 4 ou 11, tá? Que são as ações da Sanepar. Então o governo do estado do Paraná tem a Sanepar e o governo do estado de Minas Gerais tem a Copasa, tá bom? Até o presente momento. A gente olha para o indicador dólar, né, 490, então naquela região ali que ele está tentando descer até o 475 praticamente, só que não tem ali, não consegue, né? Então vamos ficar sempre acompanhando o dólar aí, porque já está aí nessa região há um bom tempo, tá bom? Então vamos iniciar aqui e vamos falar da Copasa. Vamos iniciar pelo seu fato relevante. Trouxe um comunicado ao mercado, os dividendos regulares para 2024. A Copasa informa os acionistas que o Conselho de Administração, na reunião do dia 15 de dezembro, definiu que a distribuição de dividendos regulares para o exercício de 2024 será de 50% do lucro líquido, tá? Então é muito bom esse fato relevante porque nos dá uma previsibilidade aí de quanto iremos receber, tá? Então a gente já consegue fazer ali o cálculo para a gente entender e uma projeção que o lucro aí da CSMG3 venha para 2024 1,5 bi. E para quem tem as ações hoje a R$ 20,47, a gente está falando de um dividendo aí praticamente de R$ 1,97 por ação, tá? Na cotação atual, quase 10% de retorno para 2024, se o lucro se manter, tá? Não tiver aí nenhuma surpresa, nenhuma decepção com esse lucro trimestral, tá bom? Então é muito importante a gente sempre ficar de olho nisso. Eu considerei 15% de crescimento. Se a gente coloca um ano para o outro, teve um crescimento de mais de 20, 25% do lucro líquido, tá? Então a gente precisa sempre ficar de olho nessas informações. Agora falando do preço justo aqui de CSMG3 da Copasa. Nesse exato momento a gente tem, pessoal, um preço justo beirando os R$40, R$ 39,84. Hoje temos aí uma margem de 94% para entrar nas ações da Copasa. O preço de R$ 20,47 e um dividendo entregue nos últimos 12 meses de R$ 1,91. Isso nos dá um preço teto de 6% de R$ 31,84, tá? Esta ação aqui da CSMG3. E quando a gente está olhando para a sua concorrente, né, quando a gente olha a Sanepar, a gente está falando aqui de um preço justo aqui de R$ 11,83 com uma margem um pouquinho maior, 102%. Na cotação de hoje, R$ 5,84, além dos dividendos que temos a data aberta ainda para receber os dividendos, tá? A gente precisa entender que as projeções para o lucro de 2024 fica em 1,7 bi, um pouco acima da Copasa, mas só que o dividendo ele é menor porque a política aqui é de 40%. Então isso nos dá um dividendo aqui de Sanepar de 45 centavos por ação aqui a 5,84. Isso dá um retorno de quase 8% no ano de 2024, somente em dividendos, tá? Então, para a gente entender qual Silas vai pagar mais dividendos na cotação de hoje, pelas projeções, a gente está falando de Sanepar 7% e estamos falando de Copasa a 9,62%, tá? Porém, a gente tem que estudar mais as ações. Então, quando a gente olha aqui para a Sanepar, aqui a sua cotação, caiu ali desde quando veio ali a pandemia, né? Saiu de R$6, caiu praticamente a R$3,26. Depois a gente teve o marco de saneamento aprovado e aí as ações
começaram a cair 40%. Ficou lateralizando aqui durante 1 ano e meio praticamente. E aí voltou a subir, subiu já mais de 80% as ações da Sanepar. Agora olhando para os indicadores e pela relatividade. Silas, qual que está mais descontada pelos últimos 12 meses? A gente tem aqui, pessoal, esse comparador de ações, a gente está olhando para o dividend yield, para o preço sobre lucro, preço por valor patrimonial, a sua margem aqui antes de pagar os impostos, a sua margem líquida após o pagamento dos impostos e o desconto da amortização e depreciação. A gente tem uma dívida líquida sobre geração de caixa, o retorno sobre o patrimônio líquido aqui e as receitas crescendo há 5 anos e os lucros crescendo também. Então, sabendo disso, a gente tem Sanepar em primeiro lugar aqui como a mais descontada, tá? Porém, a gente tem aqui alguns indicadores que a gente precisa falar. Sanepar anuncia o dividendo hoje e paga só ano que vem. É a Copasa. Anuncia o dividendo agora e paga muito mais próximo, tá? Então, isso faz a diferença na hora do reinvestimento. Silas, qual que é seu case de Sanepar? Pessoal, meu case de montar a posição aqui embaixo foi o que eu montei a minha posição e recomprei um pouquinho aqui em cima. Foi o quê? Foi olhando para o preço justo. Mas esse preço justo de 11,83, ele com certeza vai chegar em alguns anos. Mas só que a gente poderia ter uma pólvora aí, caso ali o governo do estado do Paraná falasse em privatização. Não temos essa notícia, mas se falasse, aqui possivelmente, rapidamente, passaria dos R$8, R$9. Então eu espero que isso aconteça, pelo menos a fala, e aí realizarei a minha posição, mas não porque é ruim, e sim porque na minha estratégia, olhando para os dividendos longos, que paga em junho aqui de cada ano, anuncia em dezembro e paga em junho, e isso prejudica na hora de eu comprar ações descontadas, tá bom? Então eu quero ter um fluxo de recebimento, então temos aqui um juro sobre o capital próprio aberto de Sanepar, 28 de dezembro de 2023, você tem que dormir com as ações, que aí você vai receber 12 centavos e meio quando Deus preparar, né? Porque aqui tá, ó, tá sem a data do pagamento, e a do mês 6 também. Então, possivelmente só em 2024, só no mês 6 de 2024 também, tá? Então, a gente tem que ter essa paciência e entender que a ação, o nosso ganho, não é só em dividendos, na valorização também. Quando a gente olha para a carteira aqui, Sanepar está correspondendo a quantos por cento do lucro? Quando a gente olha na parte que subiu. Sanepar, meu preço médio ficou em 3,94, 50% de retorno. Eu estava montando a posição levemente, não consegui comprar tanta ação, mas a carteira já está aí com quase R$9 mil aí positivo, tá? Então é interessante que a gente sempre esteja olhando para isso que está acontecendo, olhando para os indicadores, olhando para esses fatos relevantes, porque eles fazem preço. Comecei a montar a posição na Copasa aí e meu alvo é perto dos R$17, R$18, é onde eu me sinto confortável em comprar mais ações da CSMG3. Mas só que a minha dúvida era sobre esse 50%. E aí já foi aprovado 50%. Então, muito possivelmente, talvez não atinja o meu alvo, o meu objetivo, tá? Então, é sempre bom a gente sempre comentar essas informações. A gente tem aqui, pessoal, a Copasa, ela prevê investimentos de 9,7 bilhões aqui entre 24 e 28. A maior parte dos recursos será destinado para água, esgoto e desenvolvimento empresarial. A gente tem aqui que o Conselho de Administração aprovou aqui esse investimento em 4 anos, tá? Deste montante, 8 bilhões será destinado para água e esgoto, aqui como podemos ver. O restante vai ser investido em aqui juros, pessoal, material e outros, tá? Na parte, quando a gente olha as suas despesas, tá bom? Então a gente tem também, pessoal, para a Copasa aqui uma informação muito relevante. Potencial federalização seria muito negativa para ambas empresas, aponta aqui o Itaú. E isso quer dizer o quê? Silas, por que subiu tanto, né? Porque quando a gente coloca aqui, vamos colocar em 2013, vamos colocar aqui em 2013 e vamos ver se vai atualizar. Atualizou. Nossa, a gente estava aqui praticamente a R$3, R$4 e subiu tanto assim, ó, subiu quantos por cento? Subiu 500%. Pessoal, uma coisa que faz preço não é só o dividendo, tá? A gestão da empresa também faz preço. A partir do momento que muda e tem uma boa gestão, a empresa pode sair de R$1 e ir para 10 facilmente, só com os nomes das pessoas que estão ali controlando a empresa, tá? Dentro da administração. Então isso é a parte da governança que a gente precisa olhar também.
No caso aqui, a gente vê que não sofreu tanto igual sofreu o CEMIG, mas já se recuperou com os dividendos extraordinários que foram aprovados, tá? Então é importante que a gente sempre fique de olho nessas empresas. Me deixe aqui nos comentários qual delas você está investindo. Agora a gente tem aqui, pessoal, eu estava conversando com os diretores da Quantifury aqui, que eu utilizo a plataforma para fazer trading em dólar. Aqui eu sempre compartilho com vocês, ó. Fechei a posição hoje de Itaú com 2,36 centavos de dólar de retorno. Aí eu já pulei e fui para outra posição, né? Aí eu já fui para as ações da Vale, tá? E mantive Bradesco, tá bom? Então sempre estou fazendo essas posições porque não tem taxa e eu utilizo a margem da conta. O meu dinheiro aqui só vai sair da renda fixa daqui em dólar quando precisar repor essa margem, tá? 1,6 mil dólares eu tenho aqui rendendo diariamente, que aí rende 27 centavos aí. Então pode ser um dividendo em dólar considerado aí, que cai todos os dias, tá bom? Então a gente vê essas informações e também, pessoal, eu tenho aqui a minha transmissão de informações, onde eu posto ali minha carteira de dividendos, o swing trade. Eu fechei 3 posições ontem, abri outras posições, e aí eu compartilho lá, porque eu não posso colocar aqui no YouTube, porque eu não sou analista CNPI, tá? Então, caso você queira participar, é só abrir conta na Quantifury até o dia 27 de dezembro, enviar ali R$260, comprar uma ação ali. Caso você tenha dúvida, você entre aqui em contato com o meu número, tá? 119 30 95 61 10, e aí você tem direito a tudo isso. Só em livros vai ser disponibilizado mais de R$600 em livros, tá? Em PDF. Fora e-book de pagamento da DARF, tá? O passo a passo para quando você precisa pagar o imposto de renda, sempre atualizado, e o imposto de renda aqui 2024 com as atualizações, tá bom? E aí tem muitos benefícios aqui, vocês podem dar uma olhada, tá bom? Então é isso, pessoal. Meus agradecimentos a todos. Fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.